Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Aqui em São Paulo faz um frio do caramba. Não sei como tá aí pra vocês, mas aqui tá bem gelado. Hoje é uma terça-feira. É isso mesmo? Terça-feira, né? Ah, não, segunda hoje. Tô doidão. Hoje a gente tem bastante lives aí de radiologia rolando. É uma coisa que eu gosto bastante, ver que tem bastante gente produzindo conteúdo acerca da nossa profissão. Hoje eu contei aqui pelo menos 3 lives acontecendo. Tem, além da minha, claro, tem a live do Dr. João Paulo, que é uma live de anatomia. A gente tem a live do Peterson Plínio, que está iniciando aí a semana do estágio perfeito na ressonância magnética. Acabei de receber uma notificação aqui do CCR, começando uma live aí também com o Hugo lá de Portugal, que está arrebentando. Então, gente, não tem desculpa para estudar, tem conteúdo de tudo que é gente aqui, para agradar todos os tipos, os gêneros, as coisas que vocês querem aprender. Essa live de hoje aqui eu prometi para os alunos do curso de arco cirúrgico, eu vou deixar ela salva. Então, portanto, caso você não queira participar dessa, queira ir lá para as outras, fique à vontade. Contanto que você esteja estudando, é o favor que vocês me fazem. Porque é muito importante a gente aproveitar essa gama de pessoas levando conhecimento para nossa profissão. Eu já disse muito aqui, não ligo para números, gente. Eu quero pessoas que estejam aqui interessadas em aprender. E se hoje não for o seu dia de aprender sobre centro cirúrgico, vai lá para as outras e vai aprender outras coisas também, que é muito importante. Hoje eu trouxe um tema aqui, ele é um pouco diferente, mas vocês vão entender, eu preparei até uns slides para a gente passar aqui na nossa live, vocês vão entender que é um tema super importante, que não fala no curso técnico, nem na faculdade, e que a maioria dos profissionais acabam se embolando bastante depois. Vocês vão entender muito bem sobre o que eu vou dizer hoje. O estágio, ele engloba várias áreas. Eu acho que é a primeira coisa que vocês têm que entender. Estágio não é somente você entrar numa sala de raio-x, cumprir lá suas 440 horas, depende aí do quanto a sua instituição obriga você a fazer. Eu acho que vai muito além daquilo que é sua obrigação. Até porque os colegas que estão aqui nessa live, que já atuam na área, certamente eles vão concordar comigo. Quando você entra num hospital, você não escolhe muito bem o que você vai fazer. Você é posto ali dentro de uma escala entre um rodízio e você é destinado para um setor, tendo que tocar várias coisas. Até porque, se vocês pegarem aí agora, quem tem a sua credencial, vai ver, quem é técnico, que atrás da carteirinha está escrito lá, habilitação, radiodiagnóstico. Então você está habilitado a todas as áreas do radiodiagnóstico, exceto, põe uma vírgula aí, exceto medicina nuclear e radioterapia e radiologia industrial. De resto, você é obrigado a fazer tudo aquilo que você está habilitado. Até porque a gente estuda tudo isso durante o nosso curso. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Vou soltar uns slides aqui para vocês. Preparei aqui uma aula bem legal. Essa aqui vai ser uma aula mesmo. Se você puder ajudar, compartilhar, aqui embaixo tem um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho, manda aí para seus amigos. Eu acho que vai ser um assunto bem importante. Durante todos os nossos plantões, sem exceção, já trabalhei em muitos locais, trabalhei em várias empresas. Principalmente se você trabalhar dentro de um hospital, por exemplo, que seja referência em ortopedia, você vai ter uma saga ali, um ciclo de trabalho. Você vai começar pelo básico, que é o raio-x. Então você vai dominar ali todo aquele setor, fazer posicionamentos, raio-x de tórax, raio-x de criança, raio-x de ortopedia. Esse paciente, vamos usar aqui um exemplo de um paciente politrauma, chegou com uma fratura. Esse paciente ele vai ser encaminhado para o centro cirúrgico, mas antes dele ir para o centro cirúrgico, se não for uma coisa de muita urgência ali, de ser tratada na hora, esse paciente vai ser internado, porque a gente tem 2 tipos de cirurgia, cirurgias eletivas e cirurgias
de urgência, que são na hora. O paciente chega, vê se o paciente está de jejum e manda direto para o centro cirúrgico. Se o paciente está mais ou menos ali, dá para o paciente esperar um tempinho, esse paciente ele vai ser encaminhado para um leito. Por exemplo, leito de UTI. Então aí entra a sua segunda jornada, que é o básico do básico que você tem que saber, que é realizar exames no leito. Você pegar o carrinho de raio-x portátil, ir até a UTI, as unidades de internação e fazer as radiografias. Geralmente a gente faz nos leitos, radiografias de tórax, passagem de catéter, ver como que está o pulmão do paciente e a gente segue mais ou menos essa linha. O paciente chegou no dia de fazer a cirurgia, é uma cirurgia letiva. Aí entra o conhecimento em centro cirúrgico. Eu garanto para vocês todos que estão aqui me assistindo, que se vocês forem contratados hoje para uma empresa, o primeiro lugar que vão te empurrar é o centro cirúrgico. Por quê? Tem um tabu enorme aí acerca de centro cirúrgico, que os profissionais, eles não gostam de ir. Isso não é em um lugar só, são em todos praticamente. São poucas as pessoas que se caracterizam com esse setor e eles vão tipo de livre e espontânea vontade para esse setor. Geralmente os profissionais mais antigos, eles não vão para o centro cirúrgico. Entra aí o Tafarel numa empresa, entra a Sheila, a Chibele, o Carlos. Esses profissionais vão ser os que vão ser enviados para o centro cirúrgico. É aí que começa o problema. Por quê? Pensa comigo, a maioria dos professores, eles passam ali o básico do básico do básico do básico do centro cirúrgico. Te explica ali mais ou menos o que é o aparelho, que tem uma radioscopia, que vai dar a imagem em tempo real, mas o BO ele é muito maior que isso, gente. No meu início de jornada, aproximadamente aí 12 anos atrás, eu me formei, já contei essa história aqui para vocês várias vezes. Me formei, não consegui emprego. Depois de um tempinho, eu fui para a parte do estágio voluntário. Eu comecei a rodar no hospital, aprender todos os setores. Eu aprendi raio-x, eu aprendi leito, eu aprendi contrastado. E sempre quando tinha que ir no centro cirúrgico, eu sentia já aquela tensão. Por quê? Imagine comigo, tem um paciente que está anestesiado, os médicos estão cortando, estão fazendo uma secção ali em uma determinada região, está sangrando esse paciente está anestesiado, sendo assistido por um médico anestesista, então é um ambiente tenso. O médico que está operando ali o paciente, ele quer terminar a cirurgia rápido. Então não é um ambiente que dá para o Tafarel pegar e treinar o Augusto, o Justiano, o Jorge, o Jonas Prata que entrou aí. Não dá pra gente treinar. E a primeira coisa, se o médico pega e sente que você está sendo treinado ali naquele momento, a primeira coisa que o médico já faz é dar um stop. Para aí. Aqui não é lugar de treinar na minha cirurgia. Então eu vivi isso no meu início de jornada. Então o que eu tive com o centro cirúrgico? Eu acabei pegando um bloqueio enorme. Se é uma cirurgia, por exemplo, começo do ano eu tive cálculo no rim. Eu precisei ser internado em caráter de urgência, fui internado e precisei fazer uma cirurgia que se chama ureterolitotripsia. Para esta cirurgia, a maioria de vocês, não sei se sabe, precisa do uso da radioscopia e, consequentemente, precisa do danado do técnico de raio-x. No meu caso, não foi uma ureterolitotripsia que eu participei, foi logo uma ortopedia, uma cirurgia de fêmur. O médico ele tinha mais ou menos ali 1,80 m de altura, eu daquela estatura pequenininha, para aprender ali no centro cirúrgico. E geralmente os colegas mais antigos, se você que está aí me assistindo passou por isso, coloca aqui embaixo que eu tenho certeza, principalmente os profissionais mais antigos, que aconteceu a mesma coisa. O que aconteceu comigo? Me enfiaram ali no setor, jogaram o aparelho na minha mão e falaram, eu vou ali no banheiro. E me deixaram com esse médico que era simplesmente o pior médico ali do hospital. Não que o médico era ruim, mas que era um médico mais exigente. É um médico que cobrava muito do profissional.
E esse médico me engoliu nesse dia. Me engoliu tanto que eu não quis mais saber de centro cirúrgico nessa época. Eu fugia de centro cirúrgico como o diabo foge da cruz. Fugia, eu não aguentava ver cirurgia. Dava um jeito de fugir, como o que acontece com a maioria dos profissionais. Por isso que os profissionais correm. E o que aconteceu comigo nessa época, de 12 anos atrás? Eu fugi porque eu não tinha conhecimento. Vocês escutam, não só eu falar, mas muita gente que produz conteúdo aqui na internet. Conhecimento, de fato, é poder. Quando você entra dentro de uma cirurgia de alta complexidade, que é simples, é bem simples. Você sabe o que fazer, por que fazer, coisas que você pode fazer para otimizar ali o procedimento, você não passa dor de cabeça. Agora, quando você não sabe o que é o aparelho, não sabe o que fazer, não sabe macetes ali do dia a dia, você vai se lascar. Você vai se lascar e feio. Você vai se lascar grandão. O pessoal colocando aqui, ó, eu passei por isso no estágio, tocando uma sala, frente e perfil, fora. Tá entendendo? É complicado, é complicado. E essas 3 modalidades são as básicas aí dentro do setor de imagem pra gente saber. Você pode até ver algumas pessoas que... Vou chutar logo o pau da barraca. Você pode até ver pessoas que vendem curso falando: você tem que ser especialista nisso, nisso e nisso. Você tem que ser especialista em ressonância, em tomografia. Só que, na minha opinião, isso é a pior baboseira que as pessoas contam pra vocês. Porque no final das contas, quando você está dentro do hospital, exceto ressonância magnética, que geralmente você é contratado para ficar só na resso e na tomo, salvo alguns casos, mas geralmente é mais para ressonância mesmo, você fica ali fixo. De resto dos setores, você é obrigado a fazer tudo. Você não escolhe um setor para você trabalhar. Então eu sofri muito nessa minha época de estágio e eu tentei compensar essa lacuna aprendendo outras coisas. Então eu aprendi raio-x, contrastado, tomografia. Já tocava ali com 1 ano e meio de estágio. Tomo no aparelho Siemens, no aparelho Philips, aparelhos multi-slice. Tocava bastante contrastado. A maioria dos raios-x que chegava, não sabia todos, mas a maioria que chegava, eu me dava bem, conseguia tocar o plantão de forma tranquila. E com o tempo foi começando a aparecer plantões para mim. E o que acontece? Com o tempo que você começa a ganhar destaque na área, as pessoas começam a te observar, começam a aparecer oportunidades. Nisso, apareceu uma outra oportunidade para ganhar muito mais em um hospital grande, que inclusive eu tô nele até hoje. Fiz aí acho que 9 ou 10 anos, não lembro agora. Esse hospital, a primeira vez que eu fui trabalhar, eu não tive escolha. A coisa que eu ficava correndo lá no outro, que eu preenchi lacunas, fui preenchendo essa parte que ficou em falta com outros setores, lá eu tive que ir de cara. E de cara, vou contar pra vocês o que aconteceu comigo. Eu entrei numa cirurgia e era uma desgraça de um fêmur de novo. Perdão a palavra, mas fêmur, pra quem tá começando, é o pior procedimento de todos. É o procedimento que você mais apanha. É o procedimento que você tem mais dificuldade. Por quê? É dinâmico ali o negócio. Você precisa ficar frente, perfil, e vira de cá, vira de lá. E o médico faz imagem toda hora. E eu me lasquei bem gostoso nesse procedimento. Tanto, que quando acabou a cirurgia, eu atrapalhei muito o médico. Os meus alunos que estão aí, eu nunca contei essa história. Não sei se contei essa história dentro do curso, acho que não. Mas vocês estão ouvindo agora em primeira mão. Eu atrapalhei bastante o médico, atrapalhei muito, vocês não têm ideia. Tanto que quando acabou a cirurgia, o médico falou: ei, vem cá rapazinho, como que é teu nome? E meu nome é difícil de esquecer, né? Tafarel, então imagina, eu já fiquei marcado ali. Meu nome é Tafarel, o cara não esqueceu nunca mais. Ele falou assim, ó, pra mim. Falou: garoto, nada contra você. Tô vendo que você tá começando agora na empresa. Mas, cara, você me atrapalhou demais nesse procedimento. Toda vez que você entrar aqui no centro cirúrgico, dentro do centro cirúrgico a gente tem um quadro que marca todas as cirurgias. Então marca lá o nome do paciente, o procedimento e o nome do médico. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Vocês estão me ouvindo? A Luciana, a Elisou tá falando que eu tô sem som? Coloquem aqui embaixo aqui se vocês estão me ouvindo. Aproveito para tomar uma aguinha, né?
me ouvindo, né? Aí continuando aqui o processo. Esse médico, ele falou assim, ó, quando tiver o meu nome naquele quadro, cara, chama uma pessoa experiente. Eu não quero mais que você entre nas minhas cirurgias. Aí esse médico me levou para um cantinho, e falou assim, ó, a partir de hoje, você vai vir aqui todos os dias e vai treinar todos os movimentos aqui do aparelho. Porque o que eu pequei durante a cirurgia não foi nem o painel de controle, que é um pouquinho difícil ainda de manusear. Foi nas travas do aparelho. Eu não sabia que trava usar, para que usar, como que eu fazia o perfil. Foi tudo ali, eu aprendi na hora. Foi tudo na hora. Mas não dá para você aprender na hora essas questões de estar dentro de uma cirurgia e querer resolver os problemas aí de anos em algumas horas, no caso alguns minutos. E isso foi uma coisa muito traumática para mim. Mas daquele dia em diante, o que eu percebi? Porra, não vai ter como eu fugir mais, eu vou ter que aprender essa merda. Porque aqui, o primeiro lugar que os caras estão me empurrando é pro centro cirúrgico. Então eu tô entrando agora nessa empresa. Então não vai ter como eu correr disso. Isso caiu no meu colo. Consequentemente, eu vou ter que segurar essa bucha. E eu comecei a treinar, estudar, entrar antes do meu horário, aprender com outros colegas. Nessa época, 10 anos atrás, não tinha isso aqui que vocês estão tendo agora, lives, não tinha livros, não tem ainda hoje livros falando de radioscopia. Se você encontrar algum, me manda que eu compartilho aqui no Instagram para todo mundo, porque eu particularmente não encontrei nenhum livro falando disso. Para não dizer que não tem, no Bontrager tem um capítulo específico falando sobre a modalidade de centro cirúrgico, mas que não ajuda em porcaria nenhuma, porque não mostra os procedimentos e tal. Você acaba aprendendo ali o que é o aparelho só, onde que está o tubo, onde que está o intensificador, e de resto você não tem nenhum subsídio para tocar uma cirurgia de fato. Então eu comecei a acompanhar os meus colegas, e eu separei aqui alguns tópicos para que vocês se antecipem a todos esses problemas, aproveitando a oportunidade de estágio quando você estiver estagiando, seja esse estágio obrigatório ou seja esse estágio voluntário. Mas eu tenho certeza, não vou falar que eu acredito, eu tenho certeza absoluta que é o seguinte: você não pode ir para um setor diferente com as coisas básicas do outro setor sem dominar ainda. Então, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte: prestem bem atenção nessa colinha aqui que eu coloquei para vocês. Printem essa tela, é muito importante, para que depois vocês lembrem de tudo aquilo que eu falei para vocês. O ponto 1, você precisa desenvolver bem a sua função nos outros setores. Você pensa que não ajuda, mas ajuda pra caramba. Por exemplo, se eu estou no setor de raio-x na rotina, eu sei uma imagem padrão, depois de um tempo estagiando, seja voluntário ou obrigatório, para fazer o fêmur, por exemplo. Eu sei como que tem que aparecer o fêmur AP, eu sei como que tem que aparecer o fêmur perfil. Se eu for um cara se eu for uma pessoa, uma menina, um menino, enfim, que eu tô sempre antenado. Ô, gente, dá pra ler aí o textinho aqui, ó. Eu deixei no esqueminha aqui pra vocês lerem tudo. Eu não vou tirar os comentários não, que eu tô acompanhando aqui as perguntas de vocês, tá? O Rogério aí falou... Não foi o Rogério, foi o Vitor. Dá pra vocês ler o que tá escrito aí, gente? Dá tranquilo, né? Suavão. Segue o bonde aqui, segue o fluxo. Então, retornando aqui, eu acho que você tem que aproveitar para aprender as coisas dentro do raio-x e mostrar um interesse diferente da maioria. Por quê? Dentro do estágio, eu falo que já passou vários estagiários por mim, vários. A maioria do estagiário não está preocupado com muita coisa. Não adianta você usar de desculpa que a sua vida é cansativa, a sua rotina é puxada. A vida de todo mundo é cansativa, a vida de todo mundo é puxada. Às vezes você se rende ao seu cansaço, você se rende às lutas ali do dia a dia. Chega no estágio, você está exausta, mas você esquece um fator muito importante.
Você está tentando uma colocação profissional numa área diferente da sua, que você não conhece ninguém, que você não tem amigos, que você não tem um ciclo de amizade e principalmente que você não tem conhecimento. Então não adianta você ir morto para o estágio, não aproveitar as coisas que estão sendo ensinadas, porque várias pessoas falaram na caixinha de comentário que eu deixei aberta para vocês mandarem perguntas. É tão difícil arrumar estágio voluntário, principalmente no centro cirúrgico, mas aí tá a minha pergunta, não precisa você colocar aqui embaixo nada, você mesmo se responda. Qual que é a sua postura durante o estágio no raio-x? Chega um tórax, você vai lá fazer? Sim. Chega mais um tórax, você vai lá fazer? Óbvio. Mas aí, se só chega tórax e você não vai além ali dessa radiografia de tórax, por exemplo, eu dei estágio para um colega que ele foi de manhã, à tarde e no meu plantão, à noite. E ele falou desse jeito para mim. Perguntei, e aí, mano, como que você tá aí nos aprendizados? Ele falou, não, mano, eu tô estourando, eu já tô bem aqui, desenrolando. Fiz um raio-x de tórax, aí perguntei, qual que é o exame que você mais está fazendo durante o estágio? E adivinha qual que é a desgraça do exame que ele tava fazendo? Era a porra do raio-x de tórax. Aí ele falou assim, eu tô bom no exame, realmente o posicionamento impecável. Impecável, impecável, impecável. Mas aí eu apontei ali um dedinho pra ele, falei, qual que é o nome dessa estrutura aqui? Pus o dedo no botão aórtico, ele, cara, é a clavícula? Pus o dedo na costela, ele, ai, não sei, mano, não sei. Aí o que eu puxei a orelha dele? Falei assim, cara, você tá aprendendo o processo que se eu colocar meu filho, se eu colocar alguém da limpeza, alguém da enfermagem, alguém da segurança pra fazer isso, é muito fácil a pessoa aprender a posicionar. E realmente é. Se vocês pesquisarem mais a fundo, existia um pessoal antigamente, antes da nossa profissão ser regulamentada, que eram chamados de PRAPs. Esses caras, essas pessoas, elas não faziam curso, porque não tinham curso na época. Então o cara que estava trabalhando no raio-x, via alguém ali e falava, ô, você, vem cá, revela esse filme aqui pra mim. Aí via ali a agilidade da pessoa, depois de um tempo colocava a pessoa para começar a tocar a sala de exame. E assim essa pessoa se tornava um técnico em radiologia, sem saber anatomia, sem ter conceito de física. Os caras mais antigos aí, pode confirmar aqui embaixo, não estou falando nenhuma besteira não. Por que eu sei disso? Durante o meu curso técnico, eu estudei com um PRAP que estava se aposentando e o conselho obrigou ele a fazer o curso para que ele conseguisse dar entrada na sua aposentadoria. Então ele falava várias histórias para mim. Inclusive eu tenho amizade com ele até hoje, a gente troca ideia até hoje, e direto ele tenta me levar aí para as empresas que ele faz gestão, ele é dono de algumas empresas aqui no ABC, e por enquanto ainda não deu para a gente se ajustar. Mas entendam bem o que eu estou dizendo, posicionar é fácil, gente. Você gravar ali o jeito de fazer, joga os braços para frente, respira fundo, agora você saber o que você está vendo já é um pouquinho mais complicado. E se você está falando para o profissional ali que está te olhando, exatamente, Vitor, é o famoso copia e cola. A questão não é nem só saber apertar o botão. A pessoa está copiando o processo. Se você trabalhar do lado de uma enfermeira que está posicionando as tomografias para você e ela ficar observando onde você está entrando ali para fazer uma tomo de crânio, por exemplo, você seleciona lá a cabeça do paciente, zera o tomógrafo, aperta o verdinho para disparar, dispara, faz o corte, terminou o exame. Ela vai fazer o exame, de verdade. Ela vai fazer o exame. Agora, você saber o que você está fazendo, que é o mais importante. Então, para você conseguir um estágio no centro cirúrgico, é muito importante você mostrar para o cara que está ali, como, por exemplo, sou eu que estou te observando. Então, se eu vejo que você já tem essa preocupação com coisas a mais, eu já penso, ó, o Cláudio tem alguma coisa aí diferente nele. Eu pergunto de anatomia, eu coloquei o tópico 2 aí, ó. Ter anatomia na ponta da língua. Isso é obrigação de vocês. É obrigação de vocês. Ah, mas eu não consegui aprender ainda. Problema é seu. Isso vai atrapalhar você na entrada do mercado de trabalho. Eu indiquei uma pessoa para dar aula numa rede bem famosa aqui de São Paulo, porque eu conhecia a pessoa, sabia do potencial dela,
e a pessoa foi chamada para uma entrevista com o dono da rede da escola e ele deu uma aula do cacete de crânio, porque ele dominava essa questão. Mas aí a pergunta, vocês 130 que estão aqui comigo, será que se eu indicasse um de vocês para dar aula nessa instituição e você tivesse ali que dar uma aula de crânio, por exemplo, será que você ia mandar bem? Tô falando de anatomia, gente. Será que você ia mandar bem? Será que você ia deixar alguma coisa a desejar? Porque a gente sempre coloca as desculpas, né? O ponto 3, a gente precisa ser muito observador. Quando eu falo ser observador, é olhar o campo de uma forma macro. Observar os setores, as pessoas que estão trabalhando com a gente, observar o jeito que o técnico trata o pessoal da enfermagem, o pessoal da limpeza, o pessoal da recepção, e você começar a se espelhar se esse tratamento for bom, se esse técnico for um técnico que seja diferenciado, você começar a espelhar o seu serviço nele. Porque você está criando ali um copia e cola, mas um copia e cola bom. Então você vai seguir os passos desse cara, o cara vai começar a olhar você... Caio, eu discordo de você, viu? Infelizmente, basicamente, CC se aprende na prática. Porém, antes disso, engula anatomia. É indispensável. Já já eu vou mostrar pra você que eu coloquei uns slides aqui bem legais de um procedimento rolando. E às vezes não é a prática que você precisa. Às vezes são informações de quem já está na prática que está te passando essas informações. O mundo é movido à informação. Se você tem a informação certa, você é uma pessoa observadora, você vai replicar aquilo. Entende? Eu tenho um curso onde tem mais... não vou falar o tanto de aluno, mas tem aluno pra caramba. Tem umas 5 vezes a quantidade de pessoas que está aqui nessa live. Os meus alunos que estão aqui nessa live sabem do que eu estou falando. Eu explico procedimento por procedimento. Se essa pessoa chegar no centro cirúrgico, essa pessoa vai arrebentar. Ela pode ter dificuldade ali na primeira meia hora, nos primeiros 20 minutos, nos primeiros 15 minutos, mas eu não dou 2 dias para essa pessoa estar tocando o setor de forma tranquila. Agora, se uma pessoa não tem conhecimento nenhum, essa pessoa vai ter uma dificuldade do primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o final que essa pessoa foi dispensada. Por quê? Ela está indo ali para ser treinada do zero. E ontem eu estava numa live do Peterson Plínio, que está fazendo uma live agora inclusive. Ele estava falando exatamente sobre isso. O estágio não é o lugar para você ir lá aprender coisas que você já deveria saber. É um lugar para você começar a aprender as coisas mais avançadas. Para você poder sugar ali do profissional tudo aquilo que vai fazer a diferença quando tu estiver conversando com o gestor. O gestor te chama para uma entrevista, você não sabe o básico da área, ele já vai identificar, peraí, esse cara, ele é amador, ele é principiante. O gestor te chama para uma entrevista, você fala, começa a conversar com ele sobre aparelhos, porque não é só você mexer nos aparelhos. Eu trabalho com muita gente que tem 20 anos de profissão, mas que não sabe o nome do aparelho que mexe. Eu tenho muitos alunos que ainda não se formaram, que já conhece GE Brivo, já conhece Philips Pulsar, já conhece uma série de aparelhos. Então a preocupação da pessoa não é somente de ter a prática, porque hoje com a internet a prática está aqui. Eu estou passando uma prática para vocês, que se eu tivesse lá 10 anos atrás, o médico não ia me chamar para fora da cirurgia e falar assim, rapaz, vai lá e treina. Vocês estão treinando aqui também. Isso é uma forma de ter uma prática. O quarto ponto, depois que você entendeu que você precisa ser uma pessoa observadora, olhar o ambiente, você precisa perguntar e anotar. Mas perguntar não é ser o papagaio que vai ficar repetindo tudo. Exemplo, o cara mexeu um dedinho, vai falar, por que você fez isso? Isso vai fazer o quê? Por quê? Não é assim. Você precisa fazer perguntas certas na hora certa. Por exemplo, no final desse conteúdo que eu vou passar para vocês aqui, eu trouxe o procedimento que foi o terror na minha vida. O fêmur. Fazendo frente e fazendo perfil. Vou passar alguns macetes para vocês que às vezes vocês não vão ver profissionais no dia a dia fazendo. Porque foi coisas que eu criei para mim, que eu tenho certeza que outros profissionais também criaram, como fazer marcações no chão,
Não sei se vocês já viram. Coloquem aqui. Vocês já viram algum técnico marcando o chão para entrar em uma cirurgia? Seja de fêmur ou outras cirurgias? Coloquem aqui no chat, que eu vou entender se vocês estão captando aí o que eu estou falando. O quinto ponto, que eu acho que é um ponto muito importante também, mas que não vai ser tão significante. E eu já vou explicar por quê. Qual aparelhos que você está manuseando? Busque aprender sobre esses aparelhos fora do seu estágio. Gente, quem não aproveita a internet hoje, de boa, é um vacilão, é uma vacilona, tá perdendo tempo, tá perdendo a chance de economizar anos, às vezes em alguns dias. Por quê? Eu não estou falando só de comprar cursos, eu estou falando de pesquisar, ser uma pessoa curiosa, ser uma pessoa observadora. Ser observador não é ser observador só dentro de um centro cirúrgico, é você ser um observador na sua casa também. Tá com dúvida em alguma coisa? Vai no pai aí de todos, o Google. Se você não sabe, anota o que eu estou dizendo agora, anota, pelo amor de Deus. O Google tem 2 extensões de pesquisa. Vocês sabem me dizer qual é? Coloquem aqui embaixo. Tem 2 extensões. Presta bem atenção no que eu estou falando. O Google tem 2 extensões de pesquisa. Estou falando basicamente, vai ter outros. Mas entenda. Você tem o navegador principal, onde você vai digitar lá www.google.com.br. Vai aparecer a barra de pesquisa ali no Google. E você vai direcionar a sua pesquisa. Por exemplo, cirurgia de fêmur. Aí você vai ter vários botõezinhos embaixo da sua pesquisa. Web, fotos, vídeos, etc, etc, etc. A Lavínia colocou aí, o Google Acadêmico. Também é uma fonte de pesquisa. Não estou falando do Wikipedia, Ju. Estou falando do Google normal e o Google Acadêmico. Se você pegar o Google normal, você já acha vídeos, imagens, etc. Se você pegar o Google Acadêmico, você já vai achar uma porrada de artigo que às vezes vai ter coisas que você está pesquisando. Por exemplo, eu para montar uma aula que eu estava com dificuldade, que eu sei fazer o exame, sei fazer e muito bem inclusive, sei fazer o exame, mas que não tem material para eu montar esse conteúdo, eu precisei ir no Google Acadêmico, pesquisar alguns artigos falando de videodeglutograma, que é um exame específico de raio-x contrastado. Não tem a merda de material nenhum que seja bom para você produzir. Consegui materiais, artigos científicos de fonoaudiólogos falando sobre o exame, que me ajudou pra caramba. Se você pega um procedimento que você está com dúvida, você viu lá dentro do centro cirúrgico, por exemplo, está estagiando, viu um procedimento que você achou interessante, você pesquisa isso, não achou no Google, vai para o Google Acadêmico. Tenho certeza que você vai achar algum artigo. Exemplo, você tem um procedimento dentro do centro cirúrgico, que inclusive dentro do meu curso eu tenho aula só desse procedimento, que se chama colangiografia intraoperatória. Se você, quando terminar essa live, bater a mãozinha lá na foto do meu perfil, cair no perfil, eu não sei se você sabe o que são os destaques, são aqueles stories que a gente salva. Vai ter um destaque chamado colangio. Aperta lá que você vai aprender alguma coisinha. Eu tenho uma aula muito mais completa dentro do meu curso, mas lá já dá para você ter uma noção. Esse material é difícil pra caramba de você conseguir coisas voltadas para a nossa modalidade, que é a colangio intraoperatória, que vai ser um procedimento realizado quando os médicos estão retirando a vesícula biliar, que é a colecistectomia. Tem colecistectomia sem colangiografia e tem colecistectomia com colangiografia. O que o médico vai querer ver neste exame que você não vai demorar 1 segundo para fazer com a escopia? Ele vai querer ver se tem algum cálculo nas vias biliares. Então você vai ligar o seu aparelho, entrar em campo cirúrgico, colocar o aparelho lá embaixo da mesa, vai fazer uma imagem de uns 2, 3 segundos e acabou. Mas aí entra o problema. Se você não sabe o que fazer, por que fazer e para que fazer, você começa a trabalhar numa empresa, te chama para uma colangio, que é um procedimento baba, procedimento simples, que você demora 3 segundos no máximo,
você acaba se queimando com a equipe médica, você acaba se queimando com a sua gestão, você acaba se queimando com todo mundo ali do setor, porque é muito ruim um profissional ele ficar com a fama que ele não sabe trabalhar. Imagine isso, você ficar com a fama que você não sabe executar o seu serviço. Difícil. Imagina um profissional da enfermagem que também passa pelas mesmas coisas que eu já presenciei. Tem pessoas da enfermagem que eles têm uma função dentro do centro cirúrgico que eles chamam de circulante de sala. Ele precisa rodar a sala, pegar materiais que o médico precisa ali especificamente durante a cirurgia, e cada porra de um materialzinho tem a desgraça do nome. É pinça de não sei o que lá, é Bernardão, é Bernardinho, é Ricardão, Ricardinho, é afastador de não sei quem. Ele precisa saber todos esses nomes. Então, quando ele não sabe, o médico está com uma roupa estéril. Então, ele acaba atrapalhando o procedimento. Entende como é complexo? Não é tão simples assim. Às vezes as pessoas acham que é só entrar, ligar o aparelho, entrar na cirurgia e deu tudo certo. Não é assim, gente, não é assim. Vai muito mais além. Por isso que eu digo, olha o quinto parâmetro que eu deixei aqui para vocês. Se você começar a ter essa preocupação antes, lá no aparelho de raio-x, no aparelho de tomografia, na revelação que você está trabalhando, você vai ter essa preocupação também lá no arco cirúrgico. Por exemplo, você está trabalhando com um aparelho que faz revelação CR. Você lembra no seu estágio qual aparelho que você mexeu? Qual aparelho que você manuseou? Tem pessoas que participaram de uma aula específica minha, que eu chamei de mentoria do primeiro emprego, que elas não sabiam o tipo de reveladora que elas tinham trabalhado. Se era DR, se era CR. Olha como é complicado. Então a pessoa não se atenta nem a perceber o tipo de coisa que ela está mexendo. É a mesma coisa que você comprar um carro. Exemplo, você compra aí um Fox, mas você não sabe que carro que é, que modelo. Se quebra o carro e você vai buscar uma peça, por exemplo, só montando uma analogia bem louca aqui. Você vai pegar uma peça, você vai precisar saber o nome do carro para você comprar essa peça. Se a gente pegar um aparelho de raio-x, por exemplo, se você não sabe a marca, o modelo do aparelho, qual que é o problema? Qual que é o problema? Quando você entregar o seu curriculinho, às vezes, uma empresa que você está entregando o seu currículo tem o mesmo aparelho que você manuseou. Por exemplo, tem bastante CR da Agfa, CR da Carestream, CR da Fuji, espalhada aí por todos os estados do Brasil. Se você tem o conhecimento, manuseou um CR da Agfa, e na empresa que você está buscando emprego tem um CR da Agfa, cara, você já está no céu. Você já está à frente de uma quantidade enorme de pessoas que não se preocuparam com esse pré-requisito. Leva essa mesma dinâmica para tomo, leva essa mesma dinâmica para o raio-x, para a mamografia e também para o nosso arco cirúrgico. Por quê? O que acontece exclusivamente no arco cirúrgico? A gente vai ter vários tipos de fabricante. Por exemplo, o fabricante desse lado aqui é um modelo da Philips, que é bem conhecido. Olha lá, o Cláudio já colocou. É a linha BV da Philips. A gente tem vários modelos da linha BV. Esse, exclusivamente, é o BV Pulsera. Então, ele vai ter algumas funções bem específicas. Então, quando você chega numa entrevista, você já colocou ali no seu currículo, detalhou os aparelhos que você conhece, para o recrutador vai ficar muito mais fácil entender, porque ele já sabe que na empresa dele tem esse mesmo aparelho, então você conhece as funções que tem nesse aparelho. Por exemplo, nesse aparelho a gente consegue fazer uma subtração, fazer procedimentos de angiografia, no caso procedimentos vasculares dentro do centro cirúrgico. Então a gente subtrai todo o osso, o médico injeta contraste e a gente visualiza somente artérias, veias, se for o caso. Nesse aparelho também tem recursos de roadmap, por exemplo. O próprio nome vai traduzindo do inglês por português. Eu não manjo muito inglês, mas eu vou atrás de conhecer as palavras. Road é estrada, map é mapa. Esse filtro, esse recurso, roadmap, ele cria um mapa para que o médico
pegue o contraste que foi injetado nas artérias, congele essa imagem e por dentro desse próprio contraste ele começa a passar um fio guia. Então essa imagem fica congelada e ele consegue seguir a linha ali da artéria que ele passou. Entendem? Isso é um pouquinho mais específico, mas só para vocês entenderem. Já nesse caso do outro aparelho que está aqui, ó, GE, OEC, ONI, eu ainda não atuei com esse aparelho. Mas vocês percebem que os dois, eles têm uma diferença peculiar. O de lá, ele tem um arco e tem um monitor separado. O daqui, ele tem um arco e o próprio monitor, ele é acoplado na torre do aparelho. Então ele tem só um conjunto, ele não tem dois. E você conhecer essa estrutura do aparelho é muito importante. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem que no aparelho de radioscopia a gente tem uma mudança diferente do raio-x. No raio-x, quando a gente faz o exame, o tubo de raio-x não fica aqui em cima e o paciente fica aqui embaixo. Já no arco cirúrgico é o contrário. O intensificador que vai receber a imagem fica em cima e o tubo de raio-x que vai emitir a radiação fica embaixo. Então a radiação ela vai sair de baixo para cima e atingir ali o intensificador, passando pelo paciente que está no meio desse trajeto. E se você não conhecer bem essa estrutura, entra o conceito de você aprender bem o raio-x, por exemplo. Lembram no raio-x o que é DFOF, o que é distância, foco, filme, o que é também distância, foco, objeto? No arco cirúrgico vai ser a mesma coisa. Vai ampliar ou diminuir a imagem se eu utilizar o arco da forma errada. E se o médico não quiser ver uma imagem com zoom, por exemplo, e eu estiver usando o aparelho de forma errada, vai dar muito ruim. Vai ficar uma bosta a imagem, às vezes vai ampliar demais, o médico não vai conseguir ver o que ele precisa e você vai atrapalhar o procedimento e o médico tem grande chance de te expulsar da sala. Com razão, porque tu não sabe. E hoje dá para você se antecipar isso, dá para você correr atrás de conhecimento, dá para você pesquisar, dá para você estudar corretamente o raio-x e já não ir tão cru para essa modalidade, que eu acredito que é uma modalidade diferencial para todos os profissionais que querem chegar num hospital já completo. Porque em todas as entrevistas que você participar dentro do hospital vão te perguntar: o que você sabe fazer dentro da área? Você sabe raio-x? Sei. Sabe realizar exames com um aparelho portátil? Sei. E cirurgias? Você tem conhecimento em arco cirúrgico? E aqui a gente tem bastante cirurgia. Você vai mentir? Você vai falar que sabe, não sabe bosta nenhuma? Ô Leidiane, eu acho que é a sua internet. Tá travando aí pra vocês também, pessoal? Coloquem aí pra mim, porque eu já cansei de falar também. Deixa eu ver quanto tempo eu tô falando aqui. 43 minutos já? Misericórdia. Eu falo demais, meu povo. E aí, vocês estão gostando aí dessa aula? Continuo, paro? Já deu, tô quase sem voz. O que vocês acham aí? Continua ou posso já encerrar aqui? Já deu, né, gente? Vocês já aprenderam bastante coisa. Só uma pessoa falou que tá gostando. Ah, não, agora 2, 3. Legal, obrigado, gente. Se puderem, manda um pix aí de 200 que tá tudo feito. Brincadeira. Quando terminar essa live, gente, é muito importante vocês retribuírem essa força. Não sei se vocês estão escutando de fundo aqui, ó. As minhas crias, elas estão lá no outro cômodo, gritando, nervosas, ficaram o dia inteiro na escola. Eu tô dedicando um tempo que era aqui pro meu convívio familiar para outra família, que são vocês. Então, a família, ela reconhece o esforço uma da outra, da pessoa que está envolvido com essa família. Então, não adianta eu só me esforçar de um lado e não ter essa retribuição. Qual que é a retribuição? Curte essa porcaria, comenta, vai lá no feed, printa, faz o que você quiser, mas ajuda de alguma forma. Porque isso faz eu entender o quê? O que eu estou fazendo aqui é uma coisa boa, as pessoas estão gostando e vai me dar mais motivação para eu sempre fazer mais desse jeito aqui. Agora, se ninguém faz nada, o que eu vou entender? Mano, é uma bosta. Ninguém gosta dessa palhaçada aqui que eu tô fazendo. Eu não vou fazer mais merda nenhuma. E a gente fica um tempo sem aparecer e tá tudo bem. Beleza?
Mas vamos continuar, tá quase no fim aqui. Eu não vou cansar mais vocês muito, não. Vou mostrar umas porcaria aqui também. Ao vivo e a cores. Mas agora eu quero que vocês vejam isso também, que é uma coisa muito importante. Qual que é o único problema dentro do centro cirúrgico que, no meu ver, você não tem muita escolha? Uma vez que você é profissional da saúde, da radiologia, você vai ter que aprender a lidar com sangue. Primeira coisa importante, você vai ter que aprender a lidar com sangue. Em algum momento ou outro, você vai ter que aprender a lidar com isso. No começo eu ficava muito incomodado, vocês não têm ideia. Ficava muito incomodado. Eu passava mal, a minha pressão subia. Obrigado, Flávio. Você voltou a estudar aí, né? Continua na aula aí, Flávio. E o que acontece? Eu demorei para acostumar, gente. Por exemplo, aqui eu tô num procedimento de fêmur. Você tem a opção de ficar do outro lado, não ver nada, ou você tem a opção de habituar no seu olho. Por quê? Eu falo o seu olho, não falo o seu olho na parte de imagem. Eu falo o seu olho ali no dia a dia das coisas malucas que você vai acabar vendo. Porque você pode estar de plantão num dia tranquilo e chegar um paciente com o braço pendurado, com a perna pendurada. E eu não vou falar que é super normal, mas acontece. Então, se você não tem estrutura psicológica, emocional para lidar com essas coisas, o centro cirúrgico talvez pode ser um caminho bom para você, que você vai começar a se acostumar com isso. Dentro do centro cirúrgico, se vocês perceber, tem esses panos cinza, tudo isso aí é estéril. É livre de contaminação. Quando o médico vai iniciar uma cirurgia, o médico vai lavar ali a região, ele vai pegar uma esponja com um sabonete ali, falando bem grossamente para vocês entenderem, um sabonete desgermante, vai começar a lavar, depois jogar álcool em cima, e em seguida ele vai pedir para uma instrumentadora da empresa ou da sala trazer campos estéreis, ela vai abrir com cuidado, sem contaminar, vai dar para o médico vai começar a jogar esse campo estéreo em todas as partes ali, para cobrir a região que não vai passar por cirurgia, por exemplo, e deixar exposto somente o local onde o médico vai fazer as incisões. O que você precisa saber? Você não pode encostar nisso. O principal erro de um estagiário que consegue ir para o centro cirúrgico é ficar panguando no centro cirúrgico, ficar ali, ó. Tipo, já viu aquele meme do John Travolta, que ele fica para um lado assim, pro outro? Tem estagiário que fica assim. Gente, primeira coisa, encosta no cantinho, lembra lá dos pontos que eu falei para você ter na sua cabecinha? Um dos pontos era: seja observador, observe o setor, observe a dinâmica, observe como os profissionais ali trabalham, como que o técnico que está te ensinando, que vai te ensinar, está conduzindo ali a situação. Fica no cantinho, só se mexe se alguém te chamar, no caso, a pessoa que está responsável por você. Por quê? Uma vez que você acha que você está lá e você vai ser o super-homem, por exemplo, vai ajudar os médicos, vai começar a fechar os aventais ali de quem está participando, abrir coisas, você vai cagar com tudo, você vai queimar ali um leque gigante que você tem, porque você acaba sendo uma pessoa precipitada, intrometida, vai atrapalhar o procedimento e não vai ajudar em porcaria nenhuma. Então, primeiro dia, observa, vê como funciona o setor. Depois que você observar, anote, esteja um caderninho ali. O médico, ele tá de olho em todo mundo que está ali dentro da cirurgia. Só do fato do médico ver você anotando, do técnico que está com você ver você anotando, e depois você pegar com esse técnico e fazer uma revisãozinha, falar assim: ô Tafarel, cara, eu vi que você entrou num fêmur, você estava marcando ali o chão, por que você faz isso? Aí eu vou te explicar o porquê que eu faço, qual que é o intuito disso. Outra coisa importante: Tafarel, eu vi que você não mexeu em técnica em nada. Por que você não mexeu em nada? Como que funciona? É tudo automático? Você mexe alguma coisa antes? Eu não consegui acompanhar essa parte. Então você vai pegando algumas coisas que você acha difícil, vai anotando. Eu não vi ele colocando técnica, não vi ele colocando KV, MA, MAS. Será que eu preciso saber disso? Eu vou anotar aqui, é importante. Eu não vi o técnico
Não sei, me deem sugestões aí, gente. Me dê sugestões. Tem um monte de possibilidade. Enfim, anote, observe. Não se intrometa nas coisas que você não é chamado. Eu vou te mostrar agora por que eu marco o chão. Como eu disse no começo dessa live, fêmur foi o meu terror. Foi o que me fez criar um bloqueio enorme com cirurgias. Coisa que depois de uns anos eu fui forçado de novo a aprender, e dessa vez eu decidi aprender mesmo, a não ficar dependendo de sorte, de ficar correndo na minha função, que no final é a sua função, você não tem escolha, você tem que saber. Uma vez que você está dentro de um hospital, não tem essa de, eu não vou. Uma hora você vai ter que ir, de verdade, uma hora você vai ter que ir. Eu montei o maior treinamento que tem de arco cirúrgico, eu vendo ele, é o único, eu vendo ele baratíssimo. Enquanto tem muitos treinamentos aí de modalidades que é difícil de entrar, que as pessoas vendem por alguns milhares aí de reais, eu vendo por algumas centenas de reais, não passa nem de 200. E tem gente que reclama. Para eu dar um subsídio para os meus alunos, eu deixo esse acesso para sempre, para ele ver o curso, as aulas, quando ele quiser. Durmam com essa que no final eu falo mais sobre isso. Agora vamos para o procedimento na prática. Vocês já viram que vocês vão ver sangue, vocês já sabem que não pode contaminar o que está estéreo, que é os campos que está cinza aqui, que pode variar de local para local, tem local que vai ser azul, local que vai ser verde. O Vitinho perguntou se o meu curso é reconhecido pelo MEC. Ô Vitinho, tem um monte de empresa que vende essa ilusão para vocês, o meu curso é reconhecido pelo MEC, só que o MEC só reconhece cursos de nível superior. Ele não reconhece cursos de nível médio. Pesquisa. Eu vi isso aí a primeira vez no Instituto Simas. O Instituto Simas, ele também trabalha com cursos livres e cursos de capacitação e aprimoramento. Em todos os cursos dele, ele sempre deixa no final a lei certinha dizendo por que o curso não é reconhecido pelo MEC. Porque o MEC só reconhece cursos de nível superior, ou seja, graduação, pós-graduação, etc, etc, etc. Tem muita gente que faz na propaganda, por exemplo, coisa que vocês se matam, que eu poderia abordar muito isso, mas eu tô cagando para isso. O curso tem certificado, o curso é reconhecido pelo MEC, e vocês acabam caindo nessas besteiras aí. E às vezes o curso é uma bosta, o cara tá te vendendo uma ideia, só que é reconhecido pelo MEC, você fala, nossa, é reconhecido pelo MEC. Grande merda, não ajuda em nada, a não ser que seja nível superior, beleza? Eu sou bem espontâneo, se você tá me seguindo agora aí, desculpa. Você vai ver coisas piores aqui. Aí voltando aqui, como eu disse, vocês vão ver... Aí é uma cirurgia de fêmur, que eu tinha acompanhado, e nota aí o estado desse aparelho. Detalhe, se você notar ali, na parte de baixo, que é o tubo, eu coloquei até um saquinho para o sangue não entrar dentro do tubo. Não coloquei. E mesmo assim sujou todo o meu arco. É sangue para todo lado. Então sempre quando a gente está mexendo, na primeira não deu ainda bem, melhor ainda. Sempre quando eu tô manuseando, essa cirurgia foi uma cirurgia bem complicada, cara, eu protejo o arco embaixo, mas isso protege só o tubo. Quando a gente faz os movimentos de virar o aparelho por baixo, o aparelho suja, olha o sangue caindo aí, gente, é coisa de doido. Não é toda cirurgia que é assim, mas a maioria você vai ver bastante sangue, mesmo que você não queira. Então já se acostuma aí, tá? Se acostuma. Então agora, o que eu vou mostrar para vocês? Muita gente tem a dúvida e me pergunta direto, mas peraí, sujou tudo de sangue, beleza, de quem que é a obrigação de limpar? É minha? Mas é claro, né? Vocês não acham que eu já vi gente indo chamar a limpeza para limpar? Gente, se você é o operador desse raio desse aparelho, a obrigação de limpar esse raio desse aparelho é sua. Quem fez a sujeira, não foi tu? Então tu tem que limpar.
Eu acho muito feio o profissional que fica terceirizando aí as suas responsabilidades para outros setores que não tem nada a ver. Se o aparelho quem está manuseando é você, é lógico que é você que tem que limpar. Os serviços, geralmente, eles fornecem aí alguns materiais para que você faça a limpeza do seu aparelho. Dá um trabalhinho, mas vocês têm que entender que tem uma rotatividade de procedimentos. Então eu estava com esse procedimento no fêmur, já tinha outra sala para entrar, então eu preciso limpar rápido esse aparelho, não posso ficar ali 10 horas limpando, então tem que otimizar, ser rápido. Limpei o aparelho sem sangue nenhum, porque se você chegar com um aparelho sujo de sangue em outra cirurgia, certamente os médicos vão comer aí o seu fígado, e com farofa, viu? Com muita farofa. O Cláudio colocou aí, ó, quartenário. Onde eu trabalho, a gente tem um quartenário. No outro local que eu trabalho, a gente não usa o quartenário. A gente usa um negócio que chama Surfasafe. É um produto lá específico, mas que é bem mais fácil de limpar que esse raio desse quartenário que eu não gosto muito de usar. Eu prefiro usar o Clorex, jogar um pouquinho de álcool e ir tirando ali de pouquinho em pouquinho. Entendam mais uma coisa importante. Em muitos serviços a gente vai ter um setor, uma parte de equipe multidisciplinar que vai nos dar algumas orientações, que é o CCIH, que é o Controle de Infecção Hospitalar. Um bagulho assim, que é a tradução. Então, alguns serviços, eles recomendam que você limpe o aparelho somente numa direção. Outros não. Ô, Jéssica, Clorex é tipo um sabão degermante. Eu prefiro jogar um pouquinho de Clorex numa compressa, jogo álcool também e sai muito mais fácil. Tanto que eu estou limpando ali, você vê muito mais fácil, saindo ali toda a sujeira. Vamos para o próximo. Ó, notem, ó. Notaram o chão ali? Nota o chão ali, ó. Tem uma fitinha. Quem conseguiu observar o chão ali com a fitinha, coloca aqui, ó. Eu vi. Que eu dou uma pausinha para uma aguinha. Adão, pode usar soro também. Pode usar soro. Vocês sabem pra que eu uso... Quem é meu aluno não fala, viu? Senão eu vou puxar a orelha de vocês depois no nosso grupo. Vocês sabem pra que exatamente eu uso essa fita no chão? Quem souber, coloca aqui pra que eu uso. E quem for meu aluno colocar a resposta, eu vou puxar a orelha de vocês, seus infelizes. A Manu não vale, o Anésio não vale também. O Carlos também não vale. Você também não vale não, viu? Não adianta mandar risinho não. Cláudio também não vale. Micael piorou. Eu vou pedir pra você limpar, Flávio, também. Ô Flávio, tu falou sobre certificado. Se tu notar lá nos comentários, tem uma pessoa que perguntou de certificado. É o que eu falo, o que eu acabei de falar sobre o reconhecimento do MEC também. Tem um monte de gente que vende ilusão pra vocês e vocês caem que nem patinho. Se um cara tá te dando um certificado de uma live no Instagram, puta que pariu, né, gente? Puta que pariu, meu caralho, né? Vamos se preocupar com isso, gente. Pensa comigo, ó. Eu tô fazendo uma aula. É uma aula aqui, certo? Mas eu não tenho como avaliar vocês. Não tenho como avaliar. Não tenho como saber quem participou. É uma aula livre. Como que eu vou fornecer um certificado para quem tá assistindo uma live aqui? Tanto que quando acabar essa live, eu vou printar aqui pra vocês, ó. A gente tá em 151 pessoas aqui agora, mas eu tenho certeza que passou pelo menos umas 800 aqui. Então imagina 800 pessoas depois me cobrando um certificado e nem assistiram porra nenhuma aqui. Puta que pariu, né, gente? Puta que pariu. Então, se o cara tá oferecendo certificado pra você, não participa da porra da aula. Não participa. No Instagram ainda, pelo amor de Deus, né, gente? Se é uma aula fechada no Zoom, até vai. Dá pra gente contabilizar, dá pra gente passar alguma atividade. Mas aula no YouTube,
opinião minha, tô cagando pra quem discorda, mas opinião minha, aula no YouTube, aula no Instagram, dá certificado? Pô, é sacanagem, isso aí é só pra chamar vocês pra live. Eu não preciso dessas apelação pra chamar gente pra uma live, né, gente? Pelo amor de Deus. E quem cai nessas apelação aí é pior ainda, né, gente? Eu vou até responder aqui a Dezinha. Não é que o povo é sem noção de pedir certificado. Na verdade, é que o povo está acostumado que outras pessoas têm essa prática de ficar ofertando o certificado por live e torna rotina. E quem é meu aluno aí, ó, quem é meu aluno já até sabe. Eu não recomendo vocês colocar nenhum curso no currículo de vocês. Durmam com esse barulho aí. E eu não vou explicar o porquê não. Só durmam. Pense. Vamos voltar para nossa aula aqui que eu cansei desse vídeo aqui deu passando. Agora vamos entrar para a parte da marcação, que é a parte final. Já estamos aqui com uns 60 minutos de live. Uma live muito produtiva. Agora eu vou explicar para vocês o porquê que eu marco o chão. Gente, notem aí que tem um paciente deitado numa maca. Essa maca é uma maca específica, que dá um puta de um trabalho pra gente entrar com um aparelho quando tá fazendo cirurgia com essa maca. Ou melhor dizendo, com essa mesa. Essa é uma mesa chamada de mesa de tração. O médico, se vocês notarem, no pé do paciente que fica suspenso, tem umas manivelas. O médico vai dar umas rodadas ali naquela manivela, vai puxando a perna do paciente para fazer com que as fraturas da região ali, elas se moldem e fique mais fácil do médico colocar ali parafusos, pinos, placas, etc. Eu vou falar de uma forma mais genérica para vocês entenderem. Então o que costuma acontecer nesse procedimento? A gente entra, tá aqui ó, vocês conseguem ver meu dedinho aberto aqui ó? Vamos simular que meu dedinho aberto aqui é essa maca de tração que está ali embaixo, essa mesa de tração. Aqui é a perna esquerda, aqui é a perna direita. O meu aparelho, ele vai entrar no meio da perna do paciente. Então a gente vai entrar, fazer uma imagem, aí o médico vai falar, sai. Aí tu sai e tu vai lá na segunda vez. O paciente com a perna aberta, tu vai entrar, fazer uma imagem, ele vai falar, sai. Ou tu vai entrar, fazer a imagem, aí fez a frente, vai falar, agora roda pro perfil, que é assim. Vamos virar pro perfilzinho aqui, ó. Coloquei até um perfil para vocês verem. Agora vira no perfil. Então tu faz lá frente, perfil. Aí ele vai falar, agora sai. Uma vez que tu saiu, nota aqui que o meu chão no perfil ele não está marcado. Eu vou voltar o meu aparelho para frente, certo? A frente, aqui é a minha frente. Voltei na frente, recuei o aparelho. Eu não tenho mais nenhum parâmetro ali de posicionamento. Por quê? Lembrem que neste caso aqui, desse paciente que está em cima dessa mesa de tração, ele está sem campo cirúrgico nenhum. Quando o paciente está operando, tem um monte de campo em cima desse paciente. Então você não consegue ver absolutamente nada da estrutura, porque tu fica do outro lado, tu fica o contrário do sentido que os médicos estão. Então tu tem que meio que ficar ali dando tiros no escuro. Então o que eu comecei a fazer? Que eu percebi que toda vez que eu saía do campo, entrava, eu fazia merda, dava errado a imagem. Eu comecei a marcar certinho o chão, e eu não marco somente o chão, eu marco tanto que a torre do meu aparelho foi para frente, foi para trás, foi para o lado. Eu começo a grudar uma penca de fita no meu aparelho para me dar uma direção, como que eu tenho ali a posição exata, porque nessa cirurgia especificamente, o paciente ele não sai dessa posição, ele vai ficar o tempo todo nessa posição. No máximo, aqui está a perninha do paciente, no máximo que o médico vai fazer é fechar a perna, abrir a perna, mas não vai sair aqui da região do colo. Vamos supor que o colo está aqui nessa região aqui, vamos supor que aqui é meu pubis, o colo do fêmur está bem no cantinho. O médico ele sempre vai pedir para a gente enquadrar a imagem que está aqui em cima aqui que eu deixei para vocês, ó, da frente. Tem uma haste intramedular passando dentro, tem um fio passando bem no meio do colo, e o médico quer ver isso.
Anésio, é isso mesmo. Em alguns casos, como nesse caso dessa sujeiraiada toda aqui, eu marquei foi tudo. Eu não sei se dá pra ver aqui. Eu não lembro se eu marquei. Eu marquei sim. É que não deu pra ver no aparelho. Mas eu marquei foi tudo. Eu coloquei uma fita também direto no aparelho para que eu tivesse uma base ali, né? Para que eu não ficasse me perdendo. Porque o que acontece? Uma vez que tu erra lá quando você tá fazendo a imagem, o médico vai ficar putaço, porque ele quer ver a imagem. Então o que eu faço? Eu marco o chão, marco o aparelho. As chances de erro, não vou dizer que não erra, mas as chances de erro elas tendem a ser bem menores. Se eu for entrar numa mão, num pé, não precisa dessa parafernália toda. Mas procedimentos mais complicados como esse aqui, já é bem mais garantido de tu colocar uma marcação para você se achar. Porque é difícil de você se achar se você não tiver uma referência. Fica tudo ali meio que de forma que você não consegue enxergar porcaria nenhuma. E para você entregar o que o médico está precisando vai ser muito difícil. Beleza, gente? Foi isso que eu quis entregar hoje aqui para vocês. Alguma dúvida? Críticas? Xingamento? Pix? Sugestão? Passamos 6 minutos aqui da nossa aula. Agradecer a todos que continuaram aqui até agora, gente, ó. Vocês são foda demais, viu? Fiquei surpreso. Não imaginava que a gente ia chegar nessa quantidade de pessoas que estavam aqui. Isso me deixa feliz pra caramba. Mostra que vocês realmente querem aprender. Eu quero muito ensinar, de verdade. Eu quero muito ensinar. Lógico, não dá pra eu ensinar tudo aqui, gente. Não dá pra ensinar tudo. Essa live eu vou deixar ela salva, mas não vai ficar pra sempre. Eu vou deixar aí uns 3, 4, 5 dias. Vou tirar essa live do ar. Quem assistiu, assistiu. E quem não assistiu, eu tô planejando uns negócios aí no futuro que em breve vocês vão ficar sabendo. Beleza? Quem quiser, printa aí de qualquer jeito mesmo. Não gosta de ficar fazendo pose. Printa, joga aí nos stories. E, gente, obrigado aí a quem comprou os selos aí. É um gesto muito, muito grande pra mim. O Papo Radiológico comprou um selo. O Denilson também, lá do MSDSA. Gente, você não tem ideia de como isso me deixa feliz. De verdade, é um gesto tão simples. É um gesto tão simples que mostra que a gente está aqui na direção certa, entregando conteúdo para nossa profissão. Nessa mesma hora tem várias lives rolando. O que eu sugiro para vocês? Não parem aqui, continuem aí nas lives dos outros. Críticas só aceito com Pix também, exatamente. Tem muito boleto para pagar, a escola das crianças. E não adianta ficar falando mal. Tem que mandar uns Pix aí, que aí pode comentar o que quiser. Eu vou responder essa pergunta. Não dá para responder. Você pode responder pergunta quando os indicadores visuais não estiverem ativos. Mas enfim, eu vou ler a pergunta. Ó. A DF Santos mandou uma pergunta aqui. Boa noite, Fábio. Mas meu nome não é Fábio não, viu? Você errou meu nome. Me fala referências de livro para estudar imagens. A Fran também comprou um selo aí. Obrigado, Fran. Gente, vocês são foda demais. E meu nome não é Fábio não, viu? É Tafarel. Gente, eu tenho alguns livros aqui. Não é diretamente de anatomia. Mas eu indico você comprar o Bom Traje. O Bom Traje ele é um bom livro. É um bom livro para começar. Para começar, compra o Bom Traje. Vai ter muita coisa dentro do Bom Traje. Tu quer aprender anatomia? Quer aprender de verdade anatomia? Segue aí, ó. Ele comprou um selinho e não é porque ele comprou o selo que eu tô indicando, não. Segue aí o mestre DSA, que é o Denilson. O Denilson, ele é anatomista, ele faz parte aí da Sociedade Brasileira de Anatomia também, um bagulho assim. Mas o cara manja muito de anatomia, manja muito. Se você ir no perfil dele e lá ver as lives que estão salvas, eu garanto que se tu assistir umas 5 aí, tu já vai economizar alguns anos aí de conhecimento, tá? Agora eu vou encerrar, gente, que eu tô quase sem voz, não aguento mais falar, beleza? Eu vou tentar fazer uma live amanhã, lembrando que a gente tem algumas lives surpresas aí que vai rolar durante a semana. Tá programada para amanhã, se eu não me engano, uma live que eu não vou falar o convidado, eu vou deixar para amanhã, fiquem de olho aí, ativem as notificações. Não precisa pedir desculpa não, o DF Santos.
Mas já gravou meu nome aí, ó. Tafarel, não tem como esquecer, hein? Não me chama de Fábio, não, pelo amor de Cristo. Quem quiser seguir aí o Mestre DSA, o pessoal tá tudo indicando aí, ó. Só ler os comentários. Eu não tô indicando por conta da amizade, não. Realmente ele é muito bom, viu? Ele é muito bom. Então você vai aprender bastante anatomia com ele. Beleza? Gente, fiquem com Deus. Espero vocês na próxima. E é isso. Falou!